Qual que são as pautas da esquerda? Roubar o INSS, desarmar o cidadão. Roubar o petrolão, desarmar o cidadão. Roubar velhinho, desarmar o cidadão. Roubar a criança, desarmar o cidadão. LGBT, desarmar o cidadão. É sempre alguma coisa e desarmar o cidadão, todos sem exceção. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Em que o uso de drones por organizações criminosas tem ampliado significativamente a complexidade e os riscos das atividades ilícitas. É preciso registrar que o uso de drones por organizações criminosas no Brasil tem se intensificado nos últimos anos, conforme amplamente noticiado pela imprensa. Facções têm empregado esses dispositivos para monitorar operações policiais, lançar explosivos contra rivais e transportar drogas e armas para presídios. Em 2024, por exemplo, a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa no Rio de Janeiro que utilizava drones equipados com lançadores de granadas para atacar milicianos e vigiar ações das forças de segurança. 3 episódios, aqui tem uns episódios, tem as manchetes, eu vou pular essa parte porque são figuras e manchetes de jornais. Tais episódios demonstram o avanço tecnológico das ações criminosas e reforçam a urgência de providências legislativas específicas para reprimir o uso indevido de veículos aéreos não tripulados, no fomento ao porte ilegal de arma de fogo ou artefato explosivo, bem como ao tráfico de drogas. Trata-se de quadro gravíssimo, na medida em que essas condutas, além de colocarem em risco direto a vida e a integridade da população inocente, representam um ataque frontal à ordem pública e ao Estado de Direito. Fortalecem significativamente as organizações criminosas e ampliam seus territórios de influência, comprometendo assim a segurança e a paz social. Diante desse uso cada vez mais sofisticado de tecnologias por criminosos e facções, é imperioso que o Estado avance e adote instrumentos legais compatíveis com essa nova realidade. Não é preciso grande esforço intelectivo para concluir que a defasagem entre os métodos utilizados pelos agentes do crime e os mecanismos de repressão penal pode comprometer sobremaneira a própria eficácia da segurança pública, razão pelo qual exige-se uma atualização constante do Legislativo e o fortalecimento das instituições encarregadas do combate à criminalidade. Dentro deste cenário, não há dúvidas de que a proposição legislativa em apreço seja um relevante e essencial mecanismo para o fortalecimento da segurança pública e a preservação da ordem social em nosso país, notadamente em estados e municípios que enfrentam altos índices de violência causados por facções e organizações criminosas de alto poderio econômico. Ao prever o aumento das penas nesses casos, a medida reforça a um só tempo o caráter repressivo e preventivo da legislação penal, buscando coibir o uso indevido da tecnologia e responder de forma proporcional à crescente ameaça à segurança pública. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 4620. Assina o deputado federal delegado Ramagem. Só uma observação, presidente. Não tem 2 dias que o deputado federal Sargento Portugal me mandou um vídeo, coisa recente no Rio de Janeiro, uma facção criminosa com um drone soltou uma bomba, uma granada ou um artefato explosivo, como queiram, em uma área em que crianças jogavam futebol, crianças de 8, 9, 10 anos. Um absurdo. Então nós precisamos ir para cima desse povo, igual Israel está indo para cima do Irã. Força e honra! Nós da direita precisamos compreender o seguinte, tá? Conceitualmente, o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido.
Eu vou repetir isso algumas vezes para ver se a turma grave. Eu não estou usando de chacota, eu estou tentando ser didático. O Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. O Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. É uma tecnologia jurídica inventada na Alemanha nazista para desarmar judeu e cigano. É para desarmar o cidadão só. Então, qualquer alteração, por melhor que seja no Estatuto de Desarmamento, vai feder. Ainda, eu não consigo vislumbrar porque ela trata de porte de arma. Pela estrutura legislativa, o fato do porte ser de carro, de drone, de bicicleta, coisa, é a mesma coisa, de pipa. Tá? São dois pontos, explosivo e porte de arma. Então, a gente tem que começar a entender que, conceitualmente, o Estatuto de Desarmamento é um mal em si mesmo, que tem que ser combatido como um mal em si mesmo. Ele nunca pode ser considerado algo bom. Nós precisamos, em algum momento da história, ter a mesma unicidade de pauta que a esquerda tem para desarmar o cidadão. Veja, toda ditadura é antecedida de um movimento desarmamentista, toda, sem exceção na história. Todos os esquerdistas sabem disso. Qual que são as pautas da esquerda? Roubar o INSS, desarmar o cidadão. Roubar o Petrolão, desarmar o cidadão. Roubar a velhinho, desarmar o cidadão. Roubar a criança, desarmar o cidadão. LGBT, desarmar o cidadão. É sempre alguma coisa e desarmar o cidadão, todos sem exceção. Enquanto a gente não entender que o Estatuto de Desarmamento por si só já é um mal em si mesmo, nós vamos estar reféns dessa manipulação. Foi o que aconteceu no 41-49. E vai acontecer todas as vezes, porque nós, no afã de dar uma resposta à sociedade, nós aumentamos penas, nós criamos crimes dentro de uma legislação podre. É a teoria dos frutos da árvore envenenada aplicada ao legislativo. É só entender que, conceitualmente, em essência, por gênese, a estrutura, a existência do Estatuto de Desarmamento não foi feita para desarmar bandido. Nós podemos utilizar, por exemplo, a aplicação do 261 para tratar do mesmo crime. A gente pode usar o 256 para tratar do mesmo crime, salvo engano, o 251, me foge a memória, mas jamais tratarmos com naturalidade uma lei nefasta, abjeta, nojenta, que inclusive foi feita similarmente na Venezuela pelas mesmas ONGs brasileiras que fundamentaram isso aqui no Brasil, que foi o Viva Rio, Sol da Paz, e agora o Instituto Igarapé, que conduz o Ministério da Justiça dessa questão. Então, todas as vezes que nós tratarmos como algo respeitável os terroristas da esquerda que sustentam a Farc e o crime organizado, a legislação que foi feita para destruir a nossa civilização, nós seremos ultrajados, nós seremos sobrepujados, porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. E 30 segundos, presidente, para concluir, não foi feito para desarmar bandido e nós não podemos considerá-la como uma legislação legítima por si só. Se os senhores observarem a votação em 2003, próximo do Natal, foi simbólica e a maioria levanta a mão e se manifesta contra. Houve uma fraude de forma ali e sequer foi considerado. Havia uma pressão internacional, interferência, porque o Brasil, entre aspas, ia participar da tão sonhada, como que eles falam, Comissão de Segurança da ONU, e por isso tinha que desarmar todo mundo. Isso é um engodo, isso é um erro, e jamais a legislação, o conceito de legislação desarmamentista no Brasil não pode ser considerado. E vou além, presidente, fecho minha consideração aqui, reitero com todo o respeito que tenho pelo grande combatente Sargento Farrur, que sempre esteve ao meu lado combatendo pelo cidadão de bem, defendendo a pauta armamentista. É um homem que eu me orgulho de apertar a mão e tratá-lo como mais do que um colega, um amigo, um companheiro de batalha, porque mais importante que a batalha são os amigos que fazemos na trincheira. Concluo dizendo o seguinte: quando votamos em 2005 pelo referendo contra o desarmamento, por se tratar o referendo de expressão, inclusive, do direito constitucional originário, que forma a estrutura constitucional, pelo princípio do não retrocesso, toda e qualquer legislação que imponha mais desarmamento é inconstitucional de gênese. Mais que isso, o Pacto de São José da Costa Rica reconhece o direito à legítima defesa como um direito fundamental de primeira geração que compõe o artigo 5º. Portanto, nenhuma medida que tira do cidadão meios aptos de exercer a legítima defesa poderia ser considerado constitucional. E concluo, nós não podemos tratar com respeito legislativo de uma norma normal, ordinária, algo que veio para destruir o nosso país e transformar o Brasil numa ditadura, coisa que já vivemos por conta de, como diria Rui Barbosa, a ditadura do judiciário, a pior de todas, aqui no Cabo Recurso. Obrigado, presidente.